E faltam menos de 20 dias para as eleições. Uma diferença deste ano é a quantidade de candidatos negros e índios. Acompanhe agora na reportagem quantos são e os desafios enfrentados por eles para serem eleitos. José Fernando é um eleitor atento. Se preocupa em acompanhar as propostas dos candidatos em diversas áreas. Continua indeciso e precisa escolher em quem vai votar até o dia 7 de outubro, data do primeiro turno das eleições. Ele busca candidatos que tenham ideias semelhantes às dele. O candidato que eu procuro para mim é um candidato que tenha projetos que beneficiem o interesse coletivo, né? E que vise essa questão da renovação política, porque acho que o pessoal que está aí já há muito tempo está viciado, né? A Evelyn também faz questão de votar. Para ela, as eleições representam uma chance de mudanças para o país. A estudante também consultou propostas de candidatos da chamada minoria, antes de decidir em quem vai votar. Eu acho que a lei é para todos. Acho que todo mundo tem seu direito de expressão. Se estamos ali para mudar o mundo, por que não se candidatar, né? Quase 148 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições deste ano. 29 mil pessoas buscam um cargo político. Estes são os números de pedidos de registro de candidatura divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Algumas dessas estatísticas chamam a atenção, se comparadas às eleições de 2014. É que aumentou o número de candidatos negros e indígenas na disputa das eleições deste ano. Em 2014, foram 2.422 pedidos de candidatura encaminhados por pessoas que se declararam negras. Este ano o número subiu para 3.161, crescimento de pouco mais de 30%. Entre os indígenas, o índice foi ainda maior, saltou de 85 para 133, 56% a mais do que nas eleições de 2014. Também foram pedidos registros de candidatura de 29 pessoas com nome social. Keila é mestre em Direito. Ela explica que nas eleições municipais e estaduais, os indígenas conseguem um número maior de votos e são eleitos. Mas nos pleitos federais, apesar do crescimento no número de candidatos, algumas barreiras impedem a eleição dessas pessoas. Em âmbito nacional, essa situação já muda. Isso porque o não indígena não vota no indígena. Então, isso nós temos que quebrar. Então, isso tem que quebrar também preconceito, racismo. São várias coisas que têm que ser quebradas para que uma pessoa não indígena considere o indígena como um potencial candidato. E para falar sobre esse assunto, hoje aqui na bancada do Jornal da Justiça, o advogado Rodrigo Camargo, conselheiro do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente acabou de ver a reportagem. Como é que a gente consegue entender por que aumentou, então, o número de candidatos negros, indígenas? O que a gente realmente acredita é que esse aumento de número de candidaturas indígenas e negras dessa população que podemos chamar de minoritária é quase que uma reação a esses projetos políticos que vão sendo desenvolvidos, que acabam buscando e visam uma opressão maior desses grupos. Então, a gente entende mais como uma reação a essas propostas que vêm sendo debatidas e que vêm sendo, de certa forma, até impostas contra esses segmentos minoritários. Essa reação para levar esses sujeitos a uma maior visibilidade e poder implementar essas propostas também desses segmentos minoritários. Agora, numa democracia, qual que é a importância de dar voz às minorias? Nós falamos de negros e índios, mas tem também a comunidade LGBT, né? Exato. A importância a relevância que a gente tem de se mostrar esses segmentos minoritários, entre eles negros, os indígenas, LGBT e vários segmentos minoritários, essa importância é que eles sejam mais visibilizados, que retire da marginalidade e que retire esse estigma que tem esses segmentos minoritários, que não quer dizer propriamente, é um mito que a gente tem de dizer que segmentos minoritários tem natureza quantitativa. E sim, eles têm o elemento que traduz a ideia de minorias quando é segmentado socialmente, das políticas públicas. Então, quando se avança essas minorias a uma maior visibilidade e consegue tirar dessa periferia, dessa marginalidade, ele passa a ser essas minorias sujeitos de direitos. E é isso que é relevante para os direitos humanos em geral e para a sociedade, né? O senhor avalia, então, o aumento como positivo, claro, de mais candidaturas, mas como entender o número exato? Porque a gente tinha 2.422 pedidos de negros e aumentou para 3.161, e de indígenas passou de 85 para 133. É muito pouco ainda? O aumento é positivo, sim, mas ainda é muito pouco? É pouco frente à tamanha discriminação que existe para as minorias, né?
como são as minorias. São segmentos que estão muito vulneráveis, vamos dizer assim, e precisa se mostrar, precisa aparecer e ser sujeito de direitos também. Precisa entrar no sistema de justiça, no sistema político em geral. Então, como a gente tem uma população tão ampla assim no país, e esses segmentos minoritários são extremamente vulneráveis e esses projetos políticos, as propostas que a gente tem hoje não contemplam, na maioria dos candidatos, não contemplam essas minorias e o volume grande do país. É interessante que tenha um volume maior da população, não só negra, indígena, como de gênero, como as mulheres também. Isso faz com que a democracia seja propriamente efetivada, que é o que a gente precisa num país, que a democracia seja materializada e não fique só naquele âmbito, naquele campo formal que a gente tem na Constituição Federal e nas demais leis. Né? Agora você falou em sujeito de direitos, né? Como Sim. a lei brasileira ela protege as minorias? O que a gente tem nas leis é basicamente um sustentáculo e aquilo que sai da Constituição Federal, que para nós é o pilar das garantias fundamentais e dos direitos fundamentais para se exercer a cidadania dessas minorias. Doutor, obrigado pela entrevista aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Obrigada, boa tarde. Obrigado.